Será que um escritor escreve todos os dias e por quantas horas por dia? Como que é feita essa organização para sair do primeiro esboço e até o livro publicado? Para quem está nessa jornada sabe que muitas das vezes escrever um livro pode levar meses e até anos. E aí fica uma dúvida: será que é preciso organizar, criar uma meta de escrita para atingir um objetivo? Bom, esse é o tema que eu quero discutir com você aqui, sobre meta de escrita, como estabelecer uma meta e se é preciso ou não ter essa meta estabelecida para a conclusão de um livro. Bom, eu sou o Juliano, o seu amigo escritor, e por aqui diversos conteúdos literários. Tem podcast, tem react, tem dicas de escrita, tem vídeo sobre Kindle, então tem uma gama muito interessante de conteúdos literários para você. E se você gosta de tudo isso, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e vamos embora. O primeiro ponto que na minha concepção, no meu histórico aqui de escrita, eu sugiro criar metas. Mas no começo, quando você está escrevendo sua primeira história, está se aventurando na escrita, essas metas elas têm que ser bem pé no chão e muito tranquilas de serem cumpridas, para que não haja nenhum tipo de desânimo, de percalços no caminho, até porque no começo você ainda está se entendendo como escritor, entendendo o seu ritmo de escrita, entendendo como que é o seu desenvolvimento etapa por etapa. Então, no começo, antes de estabelecer essa meta, eu costumo falar que é muito interessante você fugir dos 3 grandes vilões que nós temos dos escritores. O primeiro é a distração, depois a procrastinação e o terceiro que é a falta de recurso, tá? Por que eu coloco como os 3 principais vilões? Porque isso vai envolver muito além da escrita. Envolve rotina, seus traços comportamentais, a sua disposição, o seu foco, aí todo o cenário que você tem em casa ou se você vai escrever em algum outro lugar. Então, tudo aquilo que te rodeia vai impactar na decisão e na definição da sua meta de escrita. E o primeiro desses vilões, que eu coloquei, que é a distração. O celular é uma distração, um ambiente ruidoso é uma distração. Então, é entender que na hora que você vai escrever, se possível, o cenário ideal é você estar num lugar, num quarto, numa sala, num ambiente, no escritório propício, um ambiente tranquilo, um ambiente que você vai poder se concentrar por um bom tempo ali para escrever. E isso varia de autor para autor, Cada um tem que encontrar o seu cantinho. E eliminadas essas distrações, a gente entra num outro vilão que é a procrastinação. A procrastinação, ela existe muito quando você exige muito o ambiente, o cenário perfeito para começar a escrever. É claro, a gente precisa de um cantinho legal, mas depender com que todos os astros se alinhem para você começar a escrever é complicado. Por exemplo, para mim, um dos principais motivos assim, para eu procrastinar a escrita, e claro, que com o passar do tempo, com os anos de escrita, a gente vai se adaptando, a gente vai se entendendo melhor, mas é ter um tempo suficiente para escrever. Porque os dias são muito corridos e comigo é assim, se eu não tiver pelo menos uma hora, 1h30, 2 horas dedicadas à escrita, eu prefiro nem começar. Só que quais são os dias que eu vou ter 2 horas tranquilas para escrever? Esses dias são raros. Então acontece de ir procrastinando, vai, não vai. E aí temos que quebrar algumas barreiras nesse sentido e aproveitar 15 minutos ali, 30 minutos ali, e até encaixar na rotina a recorrência da escrita. Claro que a procrastinação pode aparecer por conta de outros motivos, que a procrastinação é justamente você enrolar para fazer algo. Você tem condições de executar esse algo, mas você está enrolando, está fazendo outras questões com menos prioridade, com menos urgência, e aí a gente está na falta de recurso, Tem a questão dos recursos financeiros, porque talvez isso seja o mais grave, porque muitas das vezes a gente não tem condição de parar o que está fazendo, de não trabalhar, obviamente, por exemplo, de não cuidar da casa e simplesmente escrever. Então a gente tem que conquistar o nosso dinheiro, a gente tem que viver, tem que trabalhar, e muitas das vezes a falta de recurso financeiro é nesse sentido, de não poder se dedicar 100%, de abrir mão
de algo para quem é PJ, para quem é um prestador de serviço, às vezes tem que encaixar o horário ali, e também tem a falta de recurso, que pode ser recursos humanos, vamos colocar assim, que é não conhecer os processos editoriais, um freelancer que pode ajudar, um parceiro literário. Então tem diversos tipos de recursos que podem faltar, e todos esses elementos, esses 3 vilões dos escritores, eles impedem também naturalmente que você consiga uma recorrência e uma meta, uma definição de uma meta de escrita, né? E como eu disse, eu acho muito importante a gente definir essa meta, até para a gente conseguir colocar num projeto médio e longo prazo a finalização de um livro. Porque, como eu disse, é um projeto longo. Se você for contratar uma editora prestadora de serviço, você vai ter todo um cronograma de entrega, fica mais fácil enxergar. Mas antes mesmo de ter o contato com a editora, você tem que se organizar para escrever. E essa meta é importante. Eu não acho que você tem que escrever todos os dias. Como eu disse, é uma mudança de rotina, é uma adaptação no seu dia a dia, e escrever todos os dias pode ser muito complicado, mas tem que ter uma recorrência. Toda semana escrever. Toda semana você tem que dedicar alguns minutos, alguns dias ali para colocar em ordem suas ideias. E como estabelecer, né? O que é muito para uma pessoa pode ser pouco para outra e vice-versa. O primeiro ponto é entender como e onde você vai encaixar essa escrita na sua rotina. É no começo da manhã? É antes de se arrumar para ir no trabalho? Ou é à noite, que é um momento mais silencioso, mais tranquilo que você consegue? Ou você faz 2 horas de almoço, em uma dessa hora você dedica para a escrita? Não sei, depende. Em algum momento você tem que se organizar. A partir desse entendimento do momento ideal para a escrita, é definir quantas vezes por dia, quantos minutos por dia ou horas por dia você vai conseguir dedicar. E muito importante também criar metas baixas, metas completamente exequíveis no começo. Você pode colocar uma meta de 1.000 palavras por semana, que ali no final do mês você tem 4.000 palavras, e no final de uns 2 meses, escrevendo nessa recorrência, você tem um conto de 8.000 palavras. É um exemplo, mas ali em curto prazo já tem uma escrita interessante. E começar com metas baixas até para entender o quanto tempo que você leva para escrever essas 1.000 palavras. O Juliano, hoje aqui, que escreve todos os dias, escreve para clientes, escreve literatura, eu coloco 1.000 palavras de uma ideia bem estruturada em 40 minutos, às vezes até menos, dependendo do ritmo ali do dia. Mas tem pessoas que vai demorar 3 horas para escrever essas 1.000 palavras, depende muito de pessoa para pessoa. Mas o primeiro ponto é se entender, encaixar na sua rotina o momento de escrita e começar com metas baixas. E a partir do momento que você está encarando e superando essas metas, você vai aumentando até chegar num ritmo que você considera ideal, porque não é somente colocar 10.000 palavras um dia. Em questão de horas, é possível, mas, poxa, depois de 2 horas escrevendo, 3, a sua cabeça está fritando, as ideias não fluem mais, e é o ideal parar. E até esse limite, você só descobre com o hábito de escrita. E toda essa organização, eu sugiro a criação de um planejamento, que ele pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser semestral, que é onde você vai organizar quais são os seus objetivos. Eu escrevo para blog, para os meus blogs. Então, tem um planejamento mensal para cada blog. São 4 conteúdos para um, 4 conteúdos para outro. Eu sei que toda semana eu tenho que escrever um texto de 1.000 palavras. Eu já conheço a minha rotina. Eu sei que quinta e sexta-feira são os melhores dias para eu escrever para os meus blogs. E eu me organizo e eu consigo cumprir essa meta tranquilamente. Quando eu estou no momento de escrever literatura, que eu pego mais pesado, eu sei que eu tenho que organizar melhor os meus planejamentos semanais e mensais e colocar como objetivo, essa história eu estou prevendo que vai ser mais ou menos desse tamanho, e aí entra um outro aspecto que é estruturação, é toda a preparação para um texto, que você consegue imaginar mais ou menos o tamanho, e eu penso, eu vou precisar de 3 meses escrevendo, 3 a 4 vezes por dia, mais ou menos ali 5.000 palavras por semana, para eu concluir um romance, vamos colocar aí de 50, uma novela, né? Um romance pequeno de 50, 60, 70 mil palavras. Então tem que ter toda essa dimensão, o seu entendimento da sua rotina, da sua capacidade, encaixar isso num planejamento, porque você vai conseguir ter recorrência, uma linearidade, uma evolução do seu projeto, porque nada mais complicado e nada pior do que você morrer na praia, ficar no meio do caminho e não ter mais forças, energias e motivações
para continuar escrevendo. Tudo isso por uma falta de organização. Então, o primeiro ponto, resumindo, é se entender. A partir do momento que você se entendeu e encaixou a escrita como um hábito, aí parte para o planejamento com metas pequenas, mas que elas vão aumentando até o ponto que isso não atrapalhe a sua criatividade e a sua produtividade. Bom, é isso que eu faço nos meus planejamentos de escrita. Eu queria escutar de você. O que você acha? Faz sentido isso que eu acabei de comentar? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Um abraço e tchau, tchau.